Boa noite, gente. É, Vamos dar continuidade à nossa aula sobre o caráter de Deus. E antes de a gente começar, eu quero falar sobre a aula anterior, que pode ter parado alguma dúvida quando a gente estava conversando sobre Jesus, falando que ele era 100% homem, 100% Deus, e que quando ele ascendeu aos céus, ele retornou e virou 100% Deus, né? É, é interessante vocês abrirem no livro de João, no capítulo 1, você vai entender isso mais claramente. Que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você vê, verbo. O que é verbo? O verbo é uma palavra que denota ação, né? Todo verbo é uma ação. Então, toda vez que Deus falava, haja luz, olha só o que falava você. Ele estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quando Deus falava, haja luz, quem fazia a luz era Jesus. Haja a separação entre a terra e a água. Quem fazia a separação entre a terra e a água era Jesus. Porque ele era o verbo, ele era a ação. E ele se destituiu da sua glória para vir à terra como homem. Por isso que ele era 100% homem. Ele não deixou de ser homem em nenhum momento. Ele tinha a divindade dele, ele era Deus, ele estava no princípio, ele estava com Deus. Era ele que agia quando Deus ordenava, Deus proferia a palavra e Jesus agia. Jesus era a ação, Jesus era o verbo. Tá? E ele veio 100% homem com todas as limitações que o homem tinha. E quando ele ascendeu aos céus novamente, ele voltou a ser o verbo, ele voltou a ser o que agia, ele voltou para junto de Deus, ele voltou a ser 100% Deus. É só para a gente deixar isso claro, para que não haja nenhuma dúvida em relação a isso, porque houve uma pergunta, eu acho que foi mais curiosidade do que uma pergunta, mas para que a gente deixe bem claro isso, tá? Vamos lá, a gente vai falar hoje sobre os nomes de Deus. Hoje a gente só vai falar sobre os nomes de Deus, porque, na verdade, na cultura judaica, o nome era muito importante, o nome trazia a característica da pessoa. Quando a pessoa recebia um nome, ela recebia uma característica, ela recebia uma marca daquilo que ela era. O caráter dela era dado pelo nome. Tanto que Deus mudou o nome de várias pessoas na Bíblia. Jacó foi mudado de nome, Abraão foi mudado de nome, Pedro, no Novo Testamento, foi mudado de nome, porque Simão era o inconstante, aquele que vivia balançando de um lado para outro, mas virou pedra. Pedra ou lasca de pedra, porque rocha, firme, seguro. Então, para você ver como Deus muda, o judeu mudava o nome através da sua característica. Ele dava o nome pelo caráter da pessoa. Então, quando a pessoa mudava seu caráter, Deus mudava o nome. Jacó, o enganador, virou príncipe, Israel. Então, por quê? Porque Jacó era o enganador, mas o Jacó mudou o caráter dele. Quando ele mudou o caráter dele, ele se tornou um príncipe. Então, na verdade, quando a gente fala dos nomes de Deus, a gente está falando do caráter de Deus. Então é importante a gente saber os nomes de Deus para que a gente saiba o caráter de Deus, para que a gente conheça o caráter de Deus. Então nessa noite a gente vai tentar passar pelos nomes de Deus. E são vários nomes, nomes que mostram o caráter de Deus. O nome de Deus, o nome de uma pessoa lhe faz lembrar acerca dela, o que ela é e o que faz. Os nomes de Deus ao longo da Bíblia falam muito a respeito do seu caráter. Isso aqui foi a introdução que eu já dei, isso aqui a gente só está colocando aqui só para relembrar. Nomes hebraicos, nomes no Velho Testamento, os nomes de Deus no Velho Testamento. El, Deus, esse nome é singular. Esse nome
revela a força de Deus, o dunamis de Deus. Ele aparece 2.500 vezes na Bíblia. Olha como é que esse nome era importante. É a palavra raiz de Elohim. Elohim, na aula passada, a gente já falou que Elohim se fala da Santíssima Trindade, porque Elohim é o plural de El. Elohim é o plural de El. Então, quando você fala Elohim, você está falando de deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E descreve a grandeza e a glória de Deus. 3 características divinas formam essa palavra. Poder total, plena sabedoria e absoluta capacidade criadora. Olha como esse nome, El, mostra o caráter de Deus. Poder total, plena sabedoria e absoluta capacidade criadora. É o que Deus é. Deus é poder total, todo o poder é dele. É a sabedoria plena e a absoluta capacidade criadora. Ele é que cria, tá? Há um poder inimaginável envolvido na força criadora de Deus. Aí tá lá, tem 2 referências bíblicas aí. Você tem Hebreus 11:3 e Gênesis 1. Eu hoje não vou me ater muito aos textos bíblicos, porque senão a gente vai perder muito tempo. Para que a gente não perca tempo, as referências estão aí, vocês vão e busca depois ler as referências bíblicas. Elohim, Deus. Na verdade, eu já tinha falado isso. Sua definição hebraica indica o plural, o que evidencia a trindade divina na criação. Deus é o arquiteto, Jesus o construtor. Se lembra quando eu falei? Haja luz, haja isso, bote os animais do mar. Tudo isso aqui, quem fez foi Jesus. Jesus era o construtor, Deus era o arquiteto. Deus projetou, Deus criou, Deus pensou, mas quem foi o executor? Quem executou foi Jesus, porque ele era o verbo. O verbo é ação. A ação vinha de Jesus. E o Espírito Santo, o sopro de vida vindo de Deus sobre tudo que foi criado. Porque Deus criou um homem e soprou em suas narinas o Espírito. Olha só, soprou em suas narinas o Espírito. Então, na verdade, quando a gente fala de Elohim, a gente está falando dessa trindade, da criação, do arquiteto, Deus Pai, do construtor, o Deus Filho, e do Espírito Santo, o sopro de vida. Então, Elohim é o plural de El. El, Deus, eu sou. Outro nome, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Interessante, né, ver a derivação da palavra. Basicamente, esse nome se deriva da palavra campo, que nos dá a ideia de abundância. Também é traduzida por seios. Olha só que interessante. Ou aquele que tem muitos seios, o que significa alimentação e produtividade. Neste aspecto, Deus está nos dizendo: eu sou mais do que suficiente para satisfazer suas necessidades, em toda e qualquer situação. Aparece pela primeira vez em Gênesis 17, 1 e 2. El Shaddai toma os fatos naturais e o transforma em milagres sobrenaturais. Jesus se revelou com El Shaddai. Então, o Deus Todo-Poderoso, né, aquele que opera milagres, aquele que cria, aquele que faz, aquele que sustenta, aquele que tem vários seios, né, que quer dizer produtividade, que quer dizer provisão, né? Porque seios, né? A mulher tem os seus seios, os animais têm os seios para que amamente os seus filhos, a sua cria. A provisão vem do leite, né? Vem dos seios, né? El Elyon, Deus Altíssimo, significa o poderoso Altíssimo. Esse nome provém do radical Alá, que significa estar acima, exaltar, subir. Esse nome é tão sublime e maravilhoso que nada lhe pode ser comparado. El Elyon, Deus Altíssimo. Interessante, né, que a palavra Alá deriva do El Elyon, né, acima, exaltado. El Olam, o Deus eterno. Esse nome revela que Deus não tem começo e fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim.
né? Adonai. Adonai significa Senhor, dono, possuidor, governante. Esse nome faz-nos pensar em nossa responsabilidade como seus servos. Aparece mais de 300 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento. Deus, como nosso Adonai, assume a função de dono. Somos propriedade sua, por ele redimida. Jesus submeteu sua vontade à vontade do Pai. Ele se decidiu pagar o preço da obediência por mais alto que fosse. Somos escravos por opção. Adonai significa Senhor. Todo mundo já sabe isso, mas ele é o nosso possuidor. Até Jesus se submeteu a ele. Até Jesus se submeteu ao Senhor. E a gente tem que se submeter em obediência. A gente escolhe obedecer a Deus. Antigamente, há 2.000 anos atrás, na época de Jesus, antes de Jesus, quando um escravo tinha um furo na orelha e um brinco, ele era escravo. Quando um escravo tinha 2 brincos na orelha, ele era um escravo liberto, mas que escolhia ficar com o seu senhor. Isso somos nós. Quando nós falamos assim, somos escravos por opção, é quando a gente tem 2 brincos na orelha. A gente opta por ser escravo de Deus. A gente opta por ter Adonai como Senhor. Então, quando algumas caracterizações disso, lá no Novo Testamento, algumas cartas de Paulo, fala desses escravos com 2 furos nos ouvidos, nas orelhas. Era aquele escravo que escolheu continuar escravo do seu senhor, mesmo depois de liberto. Mesmo depois que ele foi liberto, ele continuava a ser escravo, porque ele tinha a escolha de ser escravo daquele senhor, porque aquele senhor era muito importante para ele. Por Deus serem muito importantes para nós, nós escolhemos ser escravos de Deus. Jeová, Yahvé, derivado do termo Shavá, que significa viver. A palavra Jeová contém literalmente a vida em abundância. Na versão King James está escrito como Senhor e significa ser ou existência. Ou o Deus que se revela como um Deus pessoal e íntimo e está ao nosso lado. Jesus Cristo é o Jeová revelado a nós. Jesus é o Jeová revelado a nós. Eu acho que não tem nem o que falar muito, porque Jeová é a vida em abundância. Né? Foi o que Jesus viu. Quando Jesus veio, ele falou: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Aí vamos lá as palavras que derivam de Jeová, os nomes compostos. O primeiro nome composto de Jeová, que aparece no Antigo Testamento, né? Isso todo mundo conhece, é o Jeová Jiré, que veio lá quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado. E quando pega o cutelo, aquela história que todo mundo conhece e tal, estava lá o carneiro para ser sacrificado. Aí, nesse momento, Abraão fala: Jeová Jirê, o Deus da minha provisão, aquele que proveu o sacrifício. Ao denominar Jeová Jirê, está dizendo: eu não mudo, meus caminhos não mudam, portanto, desejo suprir suas necessidades, assim como os fiz com os filhos de Israel no deserto. Abraão cria na provisão de Deus. Crer, ver e falar são coisas indispensáveis. Na verdade, olha só, olha como é que Abraão era um cara de fé. Abraão, Deus tinha prometido Isaac a Abraão. Deus dá Isaac a Abraão e Deus pede Isaac como sacrifício. Abraão tinha tanta certeza que Deus ia providenciar o sacrifício para ele, que ele levou Isaac e foi sacrificar e pegou para sacrificar Isaac. Mas ele tinha tanta certeza disso que quando Deus dá o sacrifício, mostra o carneiro que estava amarrado para que ele sacrificasse, ele fala assim: você é o meu Jeová Jiré, você é o Deus da minha provisão. Ele já sabia que Deus era o Jeová Jiré, ele já sabia no coração dele que Deus ia providenciar o sacrifício. Mas ele confiava tanto em Deus, que ele foi até o final para que Deus falasse assim: olha só, para Abraão,
o cordeiro para o sacrifício está aí. Então, Jeová Jirê é um nome muito maior do que provisão. É você crer que Deus realmente vai fazer as coisas que são indispensáveis para que você viva. Jeová Nissi significa Jeová é o meu estandarte. Ele aparece pela primeira vez em Êxodo 17:15. Essa palavra estandarte, nessa época não existia estandarte, não existia bandeira. Então, a palavra original, na verdade, era um bastão cuja extremidade ficava um ornamento brilhante, que quando ele levantava o bastão, o sol reluzia. Quem é Jeová Nissi? Ele é o Senhor da nossa vitória. Quando Moisés estava lá e levantava o cajado e tinha na ponta esse objeto e refletia na luz, o povo de Israel prevalecia, o povo de Israel vencia. Então, ele era o Jeová Nissi, ele era o Deus da vitória. Quando se levantava, Deus é o meu estandarte, é porque ele era o Deus da vitória. E todas as guerras posteriores a isso, se você vê aqueles filmes épicos, se você vê aqueles filmes da Inglaterra antiga, até da época das guerras dos romanos, eles levantavam o estandarte. Sempre tinha um estandarte na frente. Os batalhões, as companhias levantavam o estandarte do seu rei, o estandarte do seu imperador para ir para a batalha. Então, na verdade, eles mostravam quem eles eram, eles falavam quem eles eram. E quando Moisés levantava o seu cajado e na ponta não tinha um estandarte, mas tinha um objeto que brilhava ao sol, mostrava a vitória do povo de Israel. O Jeová Nissi, o Deus da vitória, o meu estandarte. Jeová Rafá significa aquele que cura. Isso aí todo mundo já sabe, é o Senhor da cura. A palavra de Deus é nota atestado de saúde. Moisés desfrutou da vitalidade e saúde até o dia da sua morte, por causa da sua proximidade com Deus. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais saúde nós temos. E Jesus, na verdade, o Jesus é o nosso Jeová Rafá. Ele é o Jeová Rafá manifesto. Ele é o Jesus que cura. Através de Jesus a cura. Através do nome de Jesus nós curamos. Eu e você podemos curar. Eu e você, quando proferimos palavras com fé, a gente é um Jeová Rafá, a gente usa o nome de Jesus, o nome manifesto de Jesus, para curar, para exercer a cura. A gente chama e exalta o nome de Jesus como Jeová Rafá. Jeová Shalom aparece pela primeira vez em Juízes 6, 23 e 24, significa o Senhor é a nossa paz. A paz não provém de circunstâncias exteriores, mas da presença daquele que está dentro de nós. Aparece na Bíblia 170 vezes. E Irene, no grego, que significa viver a vida da melhor maneira possível. Vivendo em paz, nada conseguirá abalá-lo. O que é a paz? A ausência de conflito. Paz é ausência de conflito. Quando a gente tem uma ausência de conflito, a gente tem paz. E quando a gente não tem conflito, a nossa vida é uma beleza. É isso que está falando. Jesus, Deus, o Jeová Shalom, nos dá essa ausência de conflito. Quando a gente tem conflito com nós mesmos, quando a gente tem conflito com alguém, a gente não está em paz, a gente não tem paz, a gente não consegue viver em paz. Tá? Jeová Tsequenu, Jeová, a nossa justiça. Justo é alguém que foi justificado por Deus e que se identifica com a sua justiça. A palavra hebraica Tseked significa originalmente ser firme e reto. A identidade do justo não foi dada através de Jesus. O Senhor sustenta o nosso direito. Nós não somos justos. Não existe um justo sequer na face da terra. Só existiu um e se chamou Jesus Cristo. Jeová Tsequenu, ele, na verdade, é o Senhor da justiça. Deus é justo. Nós não somos justos. Deus é justo. Nós não somos justos, nós somos justificados. Nós somos justificados por quem? Por Jeová Tsequenu.
Porque ele é justo, nós não somos justos. Ele nos justifica. Jesus nos justifica. Nós não somos justos. Não há um justo sequer na face da terra. Um justo sequer na face da terra. Todos que passaram por aqui, com exceção desse aqui, Jesus Cristo. O resto, todos nós. A nossa humanidade não nos faz justo. Jeová Roi significa o Jeová o meu pastor. O significado básico da palavra Roi é alimentar, usado pela primeira vez em Gênesis. Jesus, como nosso bom pastor, demonstrou sua misericórdia por nós. A palavra misericórdia vem do grego shished, que significa estar na pele de uma pessoa, olhar com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, sentir com seu coração. Ele foi tentado de todas as maneiras e por amor de nós suportou tudo. Quem melhor pastor há do que aquele que já foi ovelha? Caraca, isso aqui é muito forte. Jesus, na verdade, era ovelha que se tornou pastor. Então não há pastor melhor do que Jesus, porque ele foi ovelha. Ele foi aquela ovelha que foi para o matadouro, calada, que morreu por nós, que se sacrificou por nós, que foi aquele cordeiro que tirou o pecado do mundo. Então, não há melhor ovelha, não há melhor pastor do que ele, porque ele foi ovelha. Ele se sacrificou como ovelha por nós. Ele foi o nosso sacrifício vivo. Então, quando a gente fala de Jeová Roi, né, aquele que alimenta, na verdade, o pastor da ovelha, se você for ver, estudar um pouco sobre o pastoreio, a ovelha conhece a voz do seu pastor e ela atende a voz do seu pastor. O pastor se preocupa com tudo da sua ovelha. Quando a gente fala em aprisco, a gente fala em lugar de segurança, onde a ovelha se sente segura para comer, para beber água. Então, o pastor é esse que cuida das suas ovelhas de uma maneira em que as ovelhas o ouvem, as ovelhas o reconhecem. Quando a gente reconhece a voz de Jesus, tudo fica melhor para a gente. Quando a gente reconhece a voz do nosso pastor, Jesus Cristo, e quando a gente ouve a voz dele e consegue discernir a voz dele, a nossa vida se torna muito mais tranquila. Porque a gente tem a tranquilidade de Deus. Jeová Samá significa o Senhor está aqui. Aparece pela primeira vez em Ezequiel 48:35. É a promessa e o compromisso de Deus. Ele afirma a seu povo que sempre estará ao seu lado. Você agora é templo de Deus. Jeová Samá habita em você. O Senhor está aqui. Eu acho que não preciso nem explicar isso. Eu acho que Jeová Tsequebaô significa o Senhor dos Exércitos. Em Salmo 147:4 nos diz que Deus é o Senhor de todas as estrelas, que Ele criou e que conhece cada uma pelo nome. Deus dispõe de um exército poderoso e eficiente, sempre pronto a entrar em ação a partir de uma ordem sua. Estamos sob sua proteção e de uma força celestial de primeira qualidade. Aqueles que conseguem enxergar o mundo espiritual, muitas vezes vê o exército de Deus. O exército de Deus é muito maior. As nossas batalhas, nenhuma delas não pode ser vencida pelo exército de Deus. Se lembra daquela passagem que estava lá, o moço do profeta Geazi, e estava lá Elias, e ele faz que os olhos do Geazi se abrissem para que ele via todo o exército de anjos que estava ao redor deles, e ele com medo do exército humano que estava ali. A mesma coisa, esse aqui, esse é o Senhor dos Exércitos. Esse exército espiritual que está o tempo todo nos protegendo e nos guardando. O exército de Deus é muito maior. Ele é o Senhor dos Exércitos. O exército dele é incomensurável. O poder das trevas não suplanta o exército de Deus. Não suplanta. Jeová Guimolá significa o Senhor que recompensa. Quando seguimos Jesus, sempre seremos recompensados. De que precisamos para ser recompensados por Jeová Guimolá? Precisamos nos dar a Ele sem reserva. Você precisa confiar no Senhor com toda a sua alma.
Você poderá dar-lhe um marido. Ele poderá lhe dar um marido ou esposa, segurança financeira ou qualquer outra coisa que esteja faltando. Ele retribuirá a sua fidelidade. Cara, Deus é maravilhoso. E Jeová, Makdesh, significa o Senhor santo e santificado. Deus é santo. E quanto mais o conhecemos, mais parecido com ele ficaremos. Ao ser salvos, somos feitos santos por dentro, mas precisamos aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus, expressando santidade na nossa maneira de pensar, agir com os nossos membros. A sua palavra nos santifica. Jesus viveu em santidade aqui na terra. Ser santo, viver em santidade, é uma luta constante de nós. Dele não. Deus é santo, não vai deixar de ser santo, e Ele nos ajuda a se santificar a cada dia. A gente tem que aprender que a santificação nossa é diária. É diária. E a gente vai cair sim, a gente vai pisar na bola sim, todo mundo vai pisar na bola, não tem essa. Todo mundo cai, todo mundo pisa na bola, todo mundo erra. Isso aqui é uma luta constante de um cristão. Se tornar santo como ele é. Nome gregos do Novo Testamento. Theos, Deus soberano. Kurios, Adonai, que é a mesma coisa. Quando a gente fala do Novo Testamento, a gente está falando dessas palavras aqui em grego. Aquelas outras palavras que a gente tinha estavam em hebraico, tá? E Pater, Deus de perto, Abba Pai. Sobre os nomes de Deus, né? Eu acho que a gente teve uma abordagem muito legal, tá? Na verdade, é interessante que quando a gente vê Jeová, né? O nome de Jesus integra todos os nomes redentivos da divindade. Quando a gente fala dos nomes redentivos, né, que traz remissão, a gente tem que colocar Jesus. Jesus, né, é a manifestação que representa todos aqueles nomes de Jeová. Todos os Jeová que você tem ali tem a representação de Jesus, tá? Todos os Jeovás que a gente viu, tá? Desde o primeiro aqui, ó, são nomes remissivos, são nomes que nos levam e nos remetem a Jesus, né? A vinda de Jesus, o que Jesus seria, o que Jesus é para a gente hoje. Então isso é bom frisar, que quando a gente fala Jeová, né, ou Yevé, né, Chamai, que significa viver, vida em abundância, a gente está se remetendo a Jesus. Jesus Cristo é o Jeová revelado a nós. Então, todos aqueles nomes que derivam disso aí, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Tsekenu, Jeová Chamá, Jeová, todos esses nomes são nomes remissivos, né, que levam-nos a Jesus. Jesus está em todos esses nomes. Jesus é, na verdade, o que nos faz ter isso tudo hoje. Quando a gente... O Deus da nossa provisão, Jeová Jireh, Jesus provê, Jesus nos dá vida em abundância. A aula de hoje a gente encerra por aqui, né, falando sobre os nomes de Jesus. A gente explanou bastante sobre eles, a gente falou sobre cada um desses nomes, né, que tem no Novo Testamento e no Antigo Testamento, tá? E a gente agora vai se apegar na próxima aula na soberania de Deus, que é uma das características fortes de Deus, é a sua soberania. Deus é soberano. Deus é soberano sobre nós. Deus é Theos, o Deus soberano. E boa noite, espero ter alcançado o objetivo de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, pergunta lá no Telegram, e que se a gente souber, a gente responde, senão a gente vai pesquisar para poder responder. Boa noite.